Olá, majestosos amigos e inscritos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da playlist Príncipes Reais e a biografia de Miguel de Hohenzollern-Sigmaringen, o rei Miguel I, em romeno, Mihai I. Como tataraneto da rainha Vitória, por meio de ambos os pais, Miguel era primo em terceiro grau da rainha Margarete II da Dinamarca, do rei Harold V da Noruega, do rei Juan Carlos I da Espanha, do rei Carl XVI Gustaf da Suécia e da rainha Elizabeth II do Reino Unido. Por meio de seu avô materno, o rei Constantino I da Grécia, entre outros, era primo em primeiro grau do rei Pedro II da Iugoslávia e de sua esposa, a rainha Alexandra, bem como do rei Constantino II da Grécia e de sua irmã mais velha, a rainha Sofia da Espanha, a consorte do rei Juan Carlos I. Ele foi o último rei da Romênia, tendo sido seu reinado dividido em duas ocasiões distintas, até a abolição da monarquia em 1948, quando assumiu o poder o primeiro chefe de Estado da República Popular da Romênia. Além de ser o pretendente ao extinto trono da Romênia, ele também foi príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen, até 10 de maio de 2011, quando renunciou a esse título. Mas antes de continuarmos, relembro que seu engajamento é muito significativo e importante para garantir a continuidade desse trabalho. Desde já, agradeço a sua presença por aqui e a sua contribuição. Peço que fique comigo até o final desse vídeo. E vamos a mais uma história de vida real e de realeza. Miguel nasceu em 25 de outubro de 1921, no castelo de Pels, em Sinaia, na Romênia, sendo o primeiro e único filho do casal formado pelo rei Carol II e por sua esposa, Helena da Grécia e Dinamarca. Seu pai teve outros 3 filhos considerados ilegítimos. 2 deles, filho de Maria Martini, e um filho chamado Carol Lombrino, filho de Joana Marie Valentina Lombrino, mais conhecida como Zizi. Na época de seu nascimento, seu pai era o príncipe herdeiro do trono. Quando ele ainda era bem pequeno, seu pai envolveu-se em um escândalo que também mudaria a sua vida. Ele teve abertamente um relacionamento extraconjugal com Magda Lupescu. Em 1925, Carol foi pressionado a renunciar aos seus direitos em favor do seu filho. E foi o que ele fez, tendo posteriormente se mudado para Paris com a sua amante. Em julho de 1927, após a morte de seu avô Ferdinando I, Miguel ascendeu ao trono aos 5 anos de idade, sendo a cabeça coroada mais jovem da Europa. Como Miguel ainda era menor de idade, um conselho de regência foi instituído, composto por seu tio, príncipe Nicolau, o patriarca Miron Cristeia e o presidente do Supremo Tribunal, George Busdogan. Durante todo esse período, Miguel esteve sob os cuidados da mãe e da avó. No castelo, na audiência de 21 de julho de 1928, o Tribunal de Apelação proferiu a sentença de divórcio, alegando que Carol havia abandonado o lar conjugal, o que constituía um grave insulto à sua esposa. Com a entrada em funcionamento da regência, iniciou-se uma nova etapa na história monárquica da Romênia. Gradualmente, essa instituição e a pessoa do antigo príncipe tornaram-se objeto de manobra na luta pelo poder. Muitos políticos estavam insatisfeitos com a regência, especialmente durante a grande crise econômica de 1929. Gradualmente, a instituição perdeu a sua autoridade e Carol II aproveitou as divergências. Retornou ao país em 7 de junho de 1930 e, em um golpe de Estado, Carol depôs seu próprio filho, que ainda estava sob regência devido à sua minoridade, e foi reconhecido pelo parlamento como rei da Romênia no dia seguinte. No reencontro entre pai e filho, Miguel não reconheceu.
Esse ato assumiu a forma de um golpe de Estado, pois a Constituição estipulava claramente que o rei reinaria até o fim da sua vida ou até uma abdicação. O rei Miguel estava vivo e não havia abdicado. Miguel foi o chefe dos escoteiros romenos na década de 1930. Ele era apaixonado por carros, especialmente jipes militares. Aos 16 anos, atropelou acidentalmente um ciclista que não resistiu. Ele também se interessava por aeronaves e aprendeu a pilotar. Em 1935, Carroll foi descrito pelo historiador americano Stanley Payne como, abre aspas, o monarca mais cínico, corrupto e sedento de poder que já desonrou um trono em qualquer lugar da Europa do século XX. Fecha aspas. Em novembro de 1939, Miguel ingressou no Senado romeno, pois a Constituição lhe garantia uma cadeira lá assim que ele atingisse a maioridade. No contexto do Segundo Grande Conflito Mundial, Carroll decidiu que se recusaria a envolver-se em qualquer ato diplomático que o obrigasse a escolher entre a Alemanha e a Grã-Bretanha e nunca aceitaria qualquer apoio da União Soviética para dissuadir a Alemanha. A Romênia estava envolta em descontentamento e, diante de muitos protestos e uma ameaça de revolução, Carroll abdicou, devolvendo novamente o trono ao filho, em 6 de setembro de 1940, dando início ao segundo reinado de Miguel I. Nesse mesmo dia, ele foi coroado com a coroa de aço e ungido rei da Romênia pelo patriarca ortodoxo na Catedral Patriarcal de Bucareste. Carroll e Miguel nunca mais se reencontrariam. Embora o rei Miguel fosse formalmente o chefe supremo do exército e tivesse o direito a nomear o primeiro-ministro com plenos poderes, na realidade, ele foi forçado a permanecer como uma figura sem poderes reais. Sob o governo liderado pelo ditador militar Ion Antonescu, a Romênia se alinhou com a Alemanha nazi. Antonescu, o primeiro-ministro, continuou a impedir o rei de interferir em assuntos de Estado. Uma verdadeira rede de informantes foi criada no Palácio Real e os funcionários eram obrigados a relatar quaisquer ações do rei ao chefe de Estado, com conversas telefônicas sendo interceptadas. Em 1944, Miguel participou de um golpe contra Antonescu e nomeou Constantin Sanatescu como seu substituto, posteriormente declarando aliança aos aliados. Essa ação ajudou a encurtar o Segundo Conflito Mundial e salvou muitas vidas. O rei Miguel I foi condecorado com o mais alto grau comandante-chefe da Legião Americana do Mérito pelo presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. Ele também recebeu outros prêmios importantes pela sua atuação. Numa transmissão de rádio para a nação e o exército romeno, o rei emitiu um cessar-fogo no momento em que o Exército Vermelho entrava na frente da Moldávia. O Partido Comunista Romeno se aproveitou desse fato e conseguiu tomar todo o poder estatal e eliminar qualquer força de oposição ao novo regime. Miguel voltou a ser pouco mais do que uma figura decorativa. De agosto de 1945 a janeiro de 1946, Miguel fez uma greve real, recusando-se a assinar os decretos do novo governo e tentou, sem nenhum sucesso, se opor ao governo comunista de Groza. O rei também não conseguiu salvar líderes da oposição, vítimas de julgamentos políticos. Em novembro de 1947, Miguel viajou para Londres para o casamento de seus primos, a princesa Elizabeth, posteriormente rainha Elizabeth II, e o príncipe Filipe da Grécia e Dinamarca. E foi nessa ocasião que conheceu a princesa Ana de Bourbon-Parma, sua prima em segundo grau, que se tornaria sua esposa. Ele já a havia visto em um noticiário de TV e solicitado uma fotografia da filmagem. O rei a viu novamente na noite do casamento na Embaixada de Luxemburgo,
Confidenciou a ela algumas de suas preocupações sobre a tomada comunista da Romênia e temores pela segurança de sua mãe, e a apelidou a princesa de Nan. Eles se viram várias vezes depois disso, em passeios em Londres, sempre acompanhados pela mãe ou irmão dela. 16 dias após o primeiro encontro, Miguel pediu Ana em casamento, enquanto o casal estava passeando de carro em Lausanne. De acordo com seu próprio relato, ele rejeitou qualquer oferta de asilo e decidiu retornar à Romênia, contrariando o conselho do embaixador britânico. Na manhã de 30 de dezembro de 1947, Groza encontrou-se com Miguel e o obrigou a abdicar. O rei estava incapacitado de convocar tropas leais, suas linhas telefônicas estavam cortadas e, pressionado, ele assinou o documento. Mais tarde, ele declararia que foi ameaçado de violência contra estudantes se não assinasse a abdicação. Ele também disse que teve permissão para sair com apenas alguns carros pessoais. O governo anunciou a abolição da monarquia e sua substituição por uma república popular comunista, transmitindo a proclamação de rádio pré-gravada do rei de sua própria abdicação. Miguel foi forçado ao exílio, suas propriedades confiscadas e sua cidadania retirada. Ele foi o último monarca atrás da cortina de ferro a perder o seu trono. O rei deposto se reuniu à sua noiva em Davos, na Suíça, em 23 de janeiro de 1948. Ele começou a usar um dos títulos ancestrais de sua família, Príncipe de Hohenzollern, em vez de usar o título de Rei da Romênia. Mas em março de 1948, Miguel denunciou as circunstâncias de sua abdicação como ilegal e afirmou que ainda era o legítimo rei da Romênia. Ana era católica e Miguel era ortodoxo, e a Igreja Católica exigiu uma permissão especial para que eles se casassem. O Papa, diante da recusa de Miguel de assumir o compromisso de criar os filhos futuros na fé católica, não deu a dispensa necessária. Mesmo assim, em 10 de junho de 1948, em Atenas, na Grécia, na sala do trono do Palácio Real, tendo por testemunhas muitas cabeças coroadas da Europa, ele se casou com a princesa Ana. Como não houve a dispensa papal para o casamento, a união foi celebrada de acordo com os ritos da Igreja Ortodoxa Oriental e foi considerado inválido pela Igreja Católica Romana, mas perfeitamente legal por todas as outras instituições. Miguel e Ana viveram perto de Florença, na Itália, até 1948, perto de Lausanne, na Suíça, até 1950, e depois em Hertfordshire, na Inglaterra, até 1956. Em março de 1949, nasceu a primeira filha do casal, Margareta. No ano seguinte, nasceu Helena, e em fevereiro de 1953, a princesa Irina. Depois de 1956, o casal se estabeleceu na Suíça, onde viveram pelos próximos 45 anos. Durante seu tempo no exílio, Miguel trabalhou em vários empregos para sustentar a sua família. Ele foi fazendeiro, piloto de testes, empresário e até mesmo corretor da bolsa. Em julho de 1964, nasceu a última filha do casal, Maria. O casal participou de uma cerimônia religiosa em 9 de novembro de 1966, na Igreja Católica Romana de São Carlos, em Mônaco, satisfazendo assim o direito canônico católico romano. A mãe de Miguel, Helena, tornou-se velha demais para viver sozinha e em 1979 se mudou para um pequeno apartamento em Lausana, localizado a 45 minutos da residência de Miguel e Ana, antes de se mudar com eles para Vessoar em 1981. Helena, rainha-mãe da Romênia, morreu um ano depois, em 28 de novembro de 1982, aos 86 anos. A ditadura comunista foi derrubada em 1989 e, no ano seguinte,
Miguel tentou retornar à Romênia apenas para ser preso e forçado a sair. Ele queria visitar os túmulos de seus ancestrais. No entanto, foi impedido pela polícia e forçado a deixar a Romênia. Em 1992, o governo romeno permitiu que Miguel retornasse para as celebrações da Páscoa, onde atraiu grandes multidões. Nessa ocasião, ele recusou a oferta para concorrer às eleições para a presidência do país. A popularidade do antigo rei assustou o governo e ele foi proibido novamente de visitar a Romênia, sendo negada a sua entrada 2 vezes, em 1994 e 1995. Foi somente em 1997 que o governo romeno restaurou a cidadania de Miguel e permitiu que ele visitasse o país. Ele então passou a viver parcialmente na Suíça e parcialmente na Romênia. Parte de suas propriedades também foram restituídas. Em suas frequentes visitas ao país, Miguel e Ana foram acompanhados pela princesa Margareta, filha mais velha do rei, e o marido dela, Radu Duda. O casal principesco tornou-se o principal representante da Casa Real. Por meio da fundação da princesa Margareta, eles trabalharam para melhorar as condições de vida de jovens e idosos. E Radu Duda foi representante especial do governo romeno durante 6 anos. Miguel I não encorajou, mas também não se opôs à agitação monárquica na Romênia, e os partidos monarquistas tiveram pouco impacto na política pós-comunista. Ele defendia a opinião de que a restauração da monarquia na Romênia só poderia resultar de uma decisão do povo. Abre aspas. Se o povo quiser que eu volte, é claro que eu voltarei. Os romenos já sofreram o suficiente para terem o direito de serem consultados sobre o seu futuro. Estamos tentando fazer as pessoas entenderem o que a monarquia romena foi e o que ela ainda pode fazer por elas. Fecha aspas. Ele assumiu algumas funções diplomáticas não oficiais em nome da Romênia. Em 1997 e 2002, viajou pela Europa Ocidental, incentivando países a apoiar a entrada da Romênia na OTAN e na União Europeia. Em 30 de dezembro de 2007, Miguel alterou o Estatuto da Casa Real, renunciando à lei sálica de sucessão. Após sua morte, a princesa Margareta, sua filha mais velha, se tornaria a chefe da Casa Real da Romênia. Miguel participou do desfile da Vitória em Moscou em 2010, como o único comandante supremo vivo de um Estado europeu, no segundo grande conflito mundial. Em 25 de outubro de 2011, por ocasião de seu aniversário de 90 anos, ele fez um discurso no parlamento romeno. Em 2011, cortou oficialmente os laços com a família alemã Hohenzollern e mudou o nome de sua família para da Romênia. Ele também desistiu de quaisquer títulos principescos alemães. Uma pesquisa de opinião, em janeiro de 2012, o colocou como a figura pública mais confiável na Romênia, muito à frente dos líderes políticos. Sua popularidade só crescia. Mais tarde, em outubro de 2012, comemorando seu aniversário de 91 anos, uma praça em Bucareste foi renomeada em sua homenagem. Um grande monumento, incluindo um grande busto de bronze, foi inaugurado na Praça Rei Miguel I, e ele esteve presente na inauguração. Em 1º de agosto de 2016, ele ficou viúvo. Em 2 de março, ele se retirou da vida pública, com suas tarefas sendo assumidas pela princesa herdeira Margareta, sua filha. Sua saúde ficou cada vez mais frágil. Ele foi submetido a uma cirurgia e diagnosticado com leucemia e carcinoma epidérmico. Recebeu seu tratamento. No final de agosto de 2017, a Casa Real anunciou que o rei Miguel estava, abre aspas, em um estado frágil, mas equilibrado e de bom humor. Fecha aspas. Seu tratamento de saúde era lento e complexo. 2 freiras ortodoxas, desligadas da igreja, permaneceram na residência particular dele,
cuidando de sua saúde. Em 5 de dezembro de 2017, Miguel morreu em sua residência na Suíça, aos 96 anos, na presença de sua filha mais nova, a princesa Maria. Seu caixão, coberto por seu estandarte real, foi levado à Romênia em 13 de dezembro. O rei Miguel I foi enterrado em 16 de dezembro, com todas as honras de Estado, no mausoléu da família real, nos terrenos da Catedral de Ardies, junto com sua esposa, a rainha Ana. Seu funeral é considerado um dos maiores da Romênia, com quase 1 milhão de romenos se aglomerando na capital para prestar suas últimas homenagens ao seu antigo rei. Muitos membros estrangeiros da realeza compareceram ao funeral, incluindo o rei emérito Juan Carlos I da Espanha, o rei Carlos XVI Gustavo da Suécia e o príncipe Charles, agora rei Charles III do Reino Unido. De acordo com as disposições de sucessão da última Constituição monárquica, democraticamente aprovada no Reino Romeno em 1923, após a morte do rei Miguel, sem filhos do sexo masculino, a reivindicação à coroa recairia novamente sobre a família Hohenzollern. Mas o rei havia assinado um documento, nomeando sua filha mais velha como sua herdeira. Esse documento, porém, não teve poder legal, pois a Romênia já era uma república. Em 25 de outubro de 2021, uma estátua de Miguel foi inaugurada na cidade de Sinaia, na Romênia, por ocasião do centenário do seu nascimento. Espero que você tenha gostado de conhecer o rei Miguel I e a sua história. E as conclusões desse vídeo, quais são? Aguardo para te ler nos nossos comentários. Obrigada pela atenção e a honra da sua companhia em mais um vídeo.